Boa tarde, bem-vindos ao programa Falar Benfica, onde todas as semanas os grupos políticos com assento na Assembleia de Freguesia de Benfica debatem os temas da atualidade. Hoje temos connosco, como é normal, os representantes do PS Carlos Marques, o representante do PSD António Alvim, a representante do CDS Paula Mendes, o representante da CDU Nuno Dias e a representante do BE Joana Grilo. A todos, desde já, as boas-vindas ao programa. Lançando já o tema da semana, com todos os constrangimentos que todos vivemos e que todos vivemos, existem setores da sociedade que seguramente irão ser mais severamente penalizados, como são, por exemplo, os setores da cultura e do associativismo. O que nos obriga a todos, obviamente, a demonstrar uma preocupação acrescida para com estes setores. O mês que se irá iniciar na próxima semana era, por excelência, um mês rico para o associativismo e para muitos agentes culturais, pela força do cancelamento das festas populares, irão seguramente passar dificuldades. Seguindo o critério da ordem alfabética definido já nos programas anteriores e até como combinado previamente, Joana Grilo, será um mês bem diferente do habitual? Olá a todos. Sim, será um mês bastante diferente e o Grande Arraial de Benfica é um marco, já há muitos anos que é um marco na cidade de Lisboa e isso não vai acontecer, as festas de Lisboa não vão acontecer e estamos todos de forma expectante a perceber o que é que vai acontecer. Porque a verdade é que as festas de Lisboa são umas festas do povo, foram feitas pelo povo, são promovidas pelas pessoas normalmente, a Câmara a determinado momento decidiu organizá-las para serem mais seguras, para terem mais saúde, mais salutares, mas a verdade é que ao proibir não quer dizer que elas não vão acontecer. E tem que haver aqui, se calhar, um meio termo, um encontro de meio termo, para que as pessoas não se sintam muito, muito frustradas ou não aconteça uma vaga de festas ilegais com os problemas que podem vir com isso. Eu acho que é papel da autarquia, papel da junta de freguesia, local, pensar em formas alternativas de promover o encontro e a festa que as pessoas precisam, estão à espera, é um junho, é um mês de calor, com a segurança que é necessária para que não venha uma segunda vaga. Portanto, temos que nos antever, temos que estar antes de as pessoas estarem informalmente todas na rua numa festa muito grande e acontecer problemas, pensar em formas alternativas, em formas diferentes que tenham a ver com o dia-a-dia que estamos hoje a viver com o Covid, para que esse anseio seja um bocadinho encontrado. Porque é isso que temos, é para isso que estamos cá, não é? Nós temos que representar as pessoas, não podemos simplesmente limitar e controlar e fazer uma segurança e não ir de encontro a que as pessoas estão à espera ou precisam, nesse caso. Estou quase a acabar. Eu acho que assim, o primeiro ponto está ok, senão vou me alongar muito mais. Obrigado, Joana. Nuno, um mês muito, muito diferente, não é? O micro, Nuno? Micro. Bem, uma vez mais então, boa tarde, não só aos que estão aqui, aos colegas do debate, mas também a quem nos possa estar a seguir. Certamente que a resposta em termos objetivos é que vai ser de facto um mês diferente. Mas isto, porque se nos recordarmos, já a semana passada nós falávamos aqui da pandemia e falávamos também dos efeitos da pandemia na área, neste caso, do turismo, e portanto estas áreas da cultura, do associativismo e depois por relação a todo este conjunto de iniciativas que pudesse decorrer, efetivamente, infelizmente, como sabemos, não irão ser dessa forma. Como já foi dito aqui pela Joana, e dizer, olhando para aquilo que é a nossa freguesia, que felizmente tem uma dinâmica muito considerável, teria nesta altura, em circunstâncias ditas normais, em que temos de facto as marchas populares, e recordar que Benfica chega a ter 2 marchas, tem as marchas infantis, tem os pequenos arraiais por todos os pontos praticamente da freguesia e tem ainda aquilo que é o expoente máximo, que é o grande arraial. E portanto, naturalmente que esta dinâmica, a realização destas iniciativas fica limitado. Em ligação à Direção-Geral. Desculpa? Sim? Pode continuar, Nuno. Eu não sei onde fiquei, mas eu estava a dizer, portanto, olhando para a dinâmica da nossa freguesia, portanto, era importante que fossem tomadas medidas que permitissem a retoma de alguns destes espetáculos. Nós temos o Baldaia, nós temos o nosso teatro, nós temos, portanto, para além daquilo que possam ser os pequenos arraiais, digamos assim, adaptados às circunstâncias atuais, era importante que pudessem ser feitos. Porque naturalmente que aqui se cruzam também, e a propósito do tema de hoje, 2 aspectos extremamente fundamentais.
por um lado, se quisermos, uma forma de expressão de cidadania e de cultura, que isto também representa, e por outro lado, uma força daquilo que possa ser o expoente máximo na nossa freguesia também do associativismo, nomeadamente do associativismo popular, daquele de raiz, e dessas pessoas que de forma desprendida dão o seu tempo para dedicar em prol da comunidade, dos outros e deste tempo que nós vivemos. E, portanto, seria muito importante que se conseguisse, dentro do possível, realizar algumas destas iniciativas. Eu disse, muito obrigado. Obrigado, Nuno, pelo contributo. Nós tivemos uma pequena falha técnica no que diz respeito à imagem, mas o som continua-se a ouvir perfeitamente. Nuno, obrigado. Paula, mês que se avizinha, então, com muitas diferenças, não é? Sim. Olá, Paulo. Olá, colegas de painel. Olá a todos que estão a ver-nos do outro lado do ecrã. Sim, este é um mês que em Lisboa vai ser vivido de forma diferente. Em Lisboa e por todo Portugal. Portugal é um país que tem uma riqueza cultural vastíssima e um pouco por todo o lado, quando chegamos ao verão, assistimos a uma série de iniciativas populares e que estão tão bem enraizadas na nossa cultura e que todos vão sentir certamente falta delas e acho que temos que encontrar aqui formas alternativas de as dinamizar a mesma. Da mesma forma aqui em Benfica, e tal como a Joana e o Nuno bem referiam, é uma freguesia que já teve 2 marchas, que tem a marcha infantil, que tem um auditório Carlos Paredes que acolhe iniciativas, seja concertos, seja peças de teatro, tem um Palácio Baldeia, que igualmente também com N iniciativas, e é de facto uma freguesia onde a cultura tem um papel muito, muito relevante e que não pode ser de todo esquecido. De facto, temos de ter aqui alguma consciência de tudo o que este ajuntamento e partilhar destas peças culturais, por assim dizer, pode trazer para a freguesia e com muita consciência tentar, neste período que estamos agora de desconfinamento, usufruir desses mesmos momentos, tendo o cuidado de seguir as orientações da DGS e também aqui já dando, tal como o Nuno referiu, também um pulinho para a área do associativismo. Eu lembro-me logo da questão do Arraial de Benfica, que por nós até tem sido criticado não pela iniciativa, mas pelos valores que normalmente a eles estão associados, mas que de facto há N associações nesta freguesia que dependem de iniciativas como o Arraial. E de facto temos que pensar em hipóteses, em soluções para que essas mesmas associações consigam continuar a fazer o seu trabalho, o seu bom trabalho na freguesia, sem que saiam prejudicadas por esta questão. Mas acho que as soluções faremos numa segunda ronda. António, as suas considerações sobre o próximo mês? António, o seu microfone. Para já, 2 considerações. Mas antes disso queria fazer um anúncio de que na segunda-feira a USF Rodrigues Miguéis vai voltar às suas instalações e vamos retomar, dentro do possível, a normalidade do atendimento aos nossos utentes aqui em Benfica. Peço só que, antes de irem, telefonem a marcar. Peço as pessoas irem com a hora marcada, cerca de 10 horas marcada, para evitar ajuntamentos. Em relação a estas questões, 2 questões. Uma, eu espero que, entretanto, a doença desapareça e que ainda se possa aproveitar algum tempo do verão para estas atividades. Se virem neste momento casos quase só em Lisboa, na Grande Lisboa. O resto do país não está a haver casos novos. Portanto, eu acho que em julho estaremos livres do Covid por um tempo. E aí já poderá ser feita a festa do Avante. Mas vamos ver como é que as coisas vão correr. Outra questão prende-se com uma coisa são os arraiais populares aqui dos vários bairros de Benfica. Outra coisa é a Benfica servir de palco a iniciativas de outro gabarito que servem sobretudo para pessoas que são de fora de Benfica
e que os festivais que vêm de fora do Benfica para encher Benfica e com algum prejuízo das pessoas de Benfica. Teremos que pensar um bocadinho sobre isto. E por agora eu ficava por aqui porque quero fazer mais uma consideração na segunda parte. Com certeza, António, obrigado. Carlos, último, mas não menos importante, suas considerações, o seu microfone. Muito obrigado. As minhas saudações também aos membros do painel. E eu a pensar que esta minha ronda, em último lugar, seria pacífica, porque estávamos todos de acordo sobre o tema da cultura, sobre os efeitos nefastos que o facto de não podermos ter festivais neste mês de junho provoca não só às coletividades, mas também aos próprios cidadãos. Mas de repente surgiu aqui uma luz, não é a luz do Avante, nem pensar nisso, mas surgiu de facto aqui uma luz, que é esta questão levantada pelo António Alvim, de que temos de ter atenção ao facto do festival, enfim, aquilo que é o grande arraial de Benfica, ser feito com prejuízo dos habitantes de Benfica. Bom, se calhar é melhor deixarmos essa para a segunda parte, porque é um tema que importa referir, e voltando, no entanto, àquela que é a questão colocada, julgo que nós temos tido a perspectiva e a possibilidade de ter reuniões informais com o Presidente da Junta, onde têm estado a ser trocadas diversas informações sobre projetos que estão em curso e outros poderão vir a ser realizados, e certamente no tema de como é que vamos conseguir encontrar algumas soluções, nomeadamente para dar o apoio às coletividades que não vão ter, por força da existência, nomeadamente do Grande Arraial do Benfica, julgo que é um tema que está em aberto, a possibilidade de discutirmos que soluções é que existem e em função disso, podermos encontrar algumas soluções que vão ao encontro dos objetivos das associações e poder servi-las. Sem esquecer que, na realidade, e aqui deixo já o mote para a segunda ronda, pelo menos da minha parte, sem esquecer que aquilo que acontece no Grande Arraial do Benfica é, de facto, uma manifestação popular de dezenas de milhares de pessoas, habitantes em Benfica. Eu confesso que tenho ido desde a primeira vez e encontro massivamente habitantes da freguesia do Benfica, também encontro de outras freguesias que se juntam a nós, mas é, de facto, algo que enobrece a freguesia do Benfica. E nestas coisas não cabe ela sem senão. Ainda agora estará acabado, ou estará em vias de acabamento, um mural que está a ser feito na Rua da Castilha, e já temos pessoas a dizer que não gostam das figuras que lá estão. Mas isso, enfim, a cultura é isso mesmo. Há quem goste, há quem não goste, e a democracia é isso mesmo. E para já, fico-me por aí. Obrigado, Carlos, pelas suas considerações. Muito foi dito. O enfoque e a preocupação, obviamente, é generalizado. Não nos focámos muito no tema que eu gostaria que tivessem focado um pouco mais, que era a questão da cultura e do associativismo, mas deixo agora para uma segunda ronda. E perante tudo o que já foi dito, quais é que acham que serão as vossas soluções, que teremos que procurar até para mitigar as dificuldades que todos os agentes económicos que vivem, como são as associações e os agentes culturais, vão sofrer fruto das condições especiais que vivemos. E este particular enfoque poderão dar também no Grande Arraial de Benfica, que, como é de conhecimento de todos, é uma fonte de receita para a grande maioria das associações da nossa freguesia. Joana, a palavra. Então, eu acho que parte das soluções passa exatamente pelo papel da Junta de Freguesia. Vamos por partes. Há um problema que já foi diagnosticado nos outros debates, que tem a ver com os artistas terem ficado sem trabalho e serem artistas precários. Portanto, é um problema que não é local, que é nacional, tem a ver com não haver o Estatuto Nacional do Artista, tem a ver com serem levados concursos e não um apoio extraordinário. Portanto, os artistas trabalham para câmaras e trabalham para o Estado. De repente não há trabalho, deviam ser colocados em layoff. Portanto, deviam receber dinheiro automaticamente sem terem que concorrer com mais trabalho. Isso é nacional e nós, a nível da Junta de Freguesia, neste momento não podemos fazer nada. O que é que nós podemos fazer? Nós temos o poder de dar uma rede de segurança a estes artistas. E Benfica é uma freguesia com muitas entidades artistas, muitas pessoas, muitos músicos, muitas pessoas de teatro, temos essa cultura. Sabemos bem que as conversas da treta começaram aqui, o Ricardo Aruz Pereira fez cá a carreira dele, o Marco também, a carreira dele não, cresceu cá. Portanto, temos o Valete, temos muitos músicos dentro de casa a treinar, a ensaiar e que precisam de sítios não só para encontrar público, mas também para, de repente, ter aqui uma rede de apoio que a freguesia poderá ser resposta e deverá ser resposta. Por outro lado, o associativismo
não podendo promover a junção de pessoas no meio do Covid, pôde promover uma coisa que são as redes, que já existiam, tanto redes informais, redes de vizinhança, e viu-se que a maioria das associações locais foram uma fonte de resiliência, doaram alimentos, falaram diretamente com a Junta com problemas de bairro. Portanto, temos essas duas questões, tanto o associativismo que precisa de continuar a funcionar porque é muito importante e vê-se em termos de pandemia o quão importante é manter o associativismo local, e outra questão tem a ver com os artistas que precisam de uma rede. E aí a Junta tem que entrar, na minha opinião, em Benfica temos que entrar com soluções do género, fazer eventos em simultâneos em muito sítio, para que nenhum evento tenha muita gente. Portanto, em vez de juntarmos toda a gente ali no sítio do Arraial Benfica, fazemos eventos em todos os jardins da freguesia, por exemplo, e toda a gente vai ao evento da sua localidade ou do seu bairro, com as medidas de distância marcadas no chão, ou cada um leva a sua toalha e tem as medidas de distância. Portanto, há forma, temos nós agora que pensar, faz parte dos agentes culturais, mas também da freguesia, pensar como refazer os eventos culturais que não podem parar. Porque a necessidade continua por parte das pessoas de se verem, de se encontrarem, de usufruírem cultura. Há um hábito de usufruir de cultura muito forte em Benfica neste momento, porque há muitas associações a promovê-lo, diga-se de passagem, e não podemos perdê-lo. E, portanto, temos que pensar como, e faz parte de nós líderes locais, mas também da Junta de Freguesia. Estou aqui já a dar uma ideia, que é fazer vários eventos em simultâneo, para que as pessoas não vão todas para um sítio só. E queria só lembrar ao Dr. António Alvim que sim, é verdade que vem gente de Lisboa inteira, talvez para o Arraial Benfica, mas nós temos 40 mil habitantes, nós temos a dimensão de uma cidade. E se estamos a pensar que num dia temos 38 mil pessoas, no Arraial não é assim tão descabido. De facto, nós precisamos de uma escala. Tem muitos problemas, o Arraial eu também sou crítica. Acho que temos que finalmente avançar com esta coisa de gastar menos em mais eventos, apoiar mais pessoas, ser transparente neste assunto, como a quem é que vamos apoiar, quem é que vamos contratar e chamar, de facto, a comunidade cultural da freguesia para vir e ajudar localmente. Portanto, perceber quem é que são as pessoas locais. Não ir, se calhar, contratar cantores, artistas nacionais que ganham milhares todos os anos e certamente terão o seu fundo, a sua poupança, mas pensar quem é que ficou sem trabalho e quem é que precisa desta rede na freguesia de Benfica. Obrigado, Ana. Nuno. Sim, senhora. Não sei se terei tanto para dizer conforme a Joana, mas é com apreço que registro, começar aqui uma parte, a preocupação, entre aspas, ou a referência por parte do PS e do PSD, esta questão das linhas vermelhas e da festa do Avante. Se quiserem, se calhar temos que levar a sério esta ideia de debater aqui a questão da festa do Avante, mas de facto é com apreço que registro essas notas semanais sobre a festa do Avante. Se for para fazer publicidade, agradecemos. Visto que neste momento não está determinado que vai efetivamente ser feita, mas a partir da grande possibilidade de o ser. Em relação à questão que estamos aqui a debater, há bocado não falei, mas efetivamente a cultura é um setor que já antes do Covid-19 e portanto da pandemia que estamos a atravessar é um setor bastante fragilizado no que respeita não só aos apoios por parte do Estado Central e outras entidades, mas também, e que resultava essencialmente das políticas dos governos, particularmente PSD e CDS, fizeram grandes cortes à cultura quando do seu último governo. E, portanto, agora que estamos com a pandemia, como é óbvio, este setor ficou mais exposto. Como é óbvio, também achamos que os apoios que estão a ser dados são insuficientes. Aliás, verifica-se que uma boa parte dos apoios cedidos, há pouco estava aqui a ver, um processo concursal que foi aberto para trabalhadores na área das artes e espetáculos, só 30% dos trabalhadores, em função da formalização que é pedida e de um conjunto de requisitos, e a maioria destes trabalhadores, tal como foi dito aqui pela Joana, são trabalhadores independentes, ou seja, trabalhadores também com grande grau de precariedade. E se calhar aí importa que ao nível do poder central sejam revistas estas questões. Ao nível da freguesia, como é óbvio, nós estaremos sempre disponíveis para apoiar. Quando falamos também aqui nas questões da cultura e do associativismo na freguesia, é importante que nos lembremos, de facto, seria de evitar, digamos assim, o encerramento de teatros, como é o caso quem não se lembra, do Teatro Turim, que provavelmente o Papa Léguas, neste momento, que faz um trabalho meritório, que celebrou agora 44 anos da sua atividade, precisará aqui de apoio e que temos que pensar e ver sobre isso, e nós estaremos sempre disponíveis para o fazer. Como disse há pouco, seria de evitar que a Olmeiro, isto falando em cultura e nas políticas,
tivesse encerrado, seria desejável um alfarrabista, como todos sabem, até melhor do que eu, da sua história e tradição na freguesia. Seria de pensarmos, efetivamente, também no futuro e no tão prometido projeto da biblioteca. Existe, de facto, o Benfica tem uma biblioteca municipal que responde à altura daquilo que tem a freguesia em função do número de habitantes, do número de alunos, dos equipamentos escolares que temos nesta freguesia. Apesar da resposta, e eu digo isto é importante porque creio que em algumas mentes há uma certa ilusão que uma resposta tipo daquela que está instalada atualmente no Baleia possa ser suficiente. Nós consideramos que essa resposta não é efetivamente suficiente. Ainda sobre a cultura, as nossas propostas de âmbito mais geral, ainda agora propusemos a criação de um fundo de emergência para os trabalhadores na área da cultura, por exemplo, que visava efetivamente que esse fundo pudesse apoiar não só os trabalhadores, mas também essas estruturas. Até porque, como sabemos, no fim disto tudo são aquelas estruturas locais, aquelas mais pequenas que muitas das vezes no dia-a-dia sofrem mais com estas circunstâncias. Por outro lado, em relação ao movimento associativo, nós na freguesia temos procurado desde sempre apoiar, valorizamos uma vez mais o trabalho destas pessoas e eu soltava aqui uma nota, nós temos desde a área, como sabemos, as associações de reformados, associações juvenis, associações de moradores, portanto temos todo um leque Benfica, de facto, nesse sentido, tem aqui uma participação bastante ativa, mas eu realço aqui um aspecto que acho que é olhando para o contexto socioeconómico do bairro da Boa Vista e das associações que ali trabalham, nomeadamente associações reformadas, associações de moradores, o Clube Águias Benfica, todos eles fazem um trabalho extremamente meritório. E como foi dito aqui já por outros participantes, como é óbvio, da parte da CDU estaremos sempre disponíveis para ir ao encontro daquilo que possam ser ao nível local o reforço dos apoios a estas estruturas. Muito obrigado. Não sei se... Paula, as considerações para si também. Obrigada, Paulo. Eu estou muito em linha com o que a Joana disse. De facto, Benfica sempre primou aqui por uma oferta cultural vastíssima e temos na nossa freguesia inúmeros artistas de variedíssimas áreas e acho que de facto este é um ano completamente atípico e eu reforço aquilo que comecei por dizer também. A importância do Arraial de Benfica, sim, para os fregueses de Benfica, sim, com os montantes que normalmente estão envolvidos, não. E se calhar chegou a hora, precisamente neste período inesperado em que nos encontramos, de dar mais palco a quem efetivamente está na freguesia e a quem todos os dias aqui trabalha. Independentemente de serem ou não grandes figuras de cartaz que possam ou não atrair para a freguesia muitas pessoas. E efetivamente tem que acontecer coisas. As coletividades, as associações precisam também desses espaços para tradicionalmente venderem o seu caldo verde, venderem a sua bifana, o seu pires de caracóis, o que quer que seja, para terem os fundos necessários para desenvolver a sua atividade. E o associativismo é uma área que a mim também me é muito cara, também trabalho nesta área e de facto normalmente a maior parte das pessoas que está ligada ao associativismo fazem-no por carolice. E por carolice pura, porque é uma área que é muito trabalhosa, em que as ajudas são pouquíssimas e se calhar há aqui forma das próprias coletividades, das associações todas que temos nesta freguesia, de continuarem a fazer a sua ação e com um apoio especial este ano do Executivo, em vez de forçar verbas no típico Arraial que ainda outro dia se falava numa hipótese de poder acontecer num formato completamente diferente, mas se calhar fazer esses apoios a essas coletividades e essas associações poderem dar um retorno em serviços de outra índole à freguesia. Pode ser uma solução. E sim, nós estamos ávidos por consumir cultura. Aliás, viu-se logo nos primeiros dias de desconfinamento em que o Pedro Abrunhosa deu um concerto em formato drive-in em Ancião e esgotou completamente. Agora, num formato completamente atípico, em que em vez de termos palmas, temos buzinas de automóveis. Portanto, há que pensar agora aqui em novas formas, em disrupção daquilo que era o tradicional, para continuar a conseguir levar a cabo estas iniciativas que tanta falta fazem aos fregueses de Lisboa, de Benfica, e
e que temos que continuar a levar, porque há outras entidades que também dependem muito da organização desse tipo de atividades. Obrigado, Paula. Só uma pequena nota, arrisco a dizer que é essa mesma Carolice que mencionou que vai conseguir garantir a sobrevivência do associativismo pós-Covid. António, a palavra para si. António, o seu microfone. Tem que ligar o seu microfone. Estou de acordo com o que a Paula disse, e Benfica ocupa Monsanto também, e pode ser que haja espaço para fazer um drive-in para alguns espetáculos, mas é preciso distinguirmos aquilo que são atividades culturais, e que é a cultura, daquilo que é o negócio do espetáculo. São coisas diferentes, e às vezes misturamos tudo. Mas aproveito para chamar a atenção para uma coisa, e ainda hoje isto foi para ter com a questão da TAP, em que o Governo diz, o Primeiro-Ministro diz, a TAP só voa quando eu mandar e para onde eu mandar. Ou seja, a TAP não voa porque o Governo mandou parar. Não foi por causa do negócio estar fraco, foi porque o Governo mandou parar a aviação. Assim como mandou fechar os restaurantes, fechar os barbeiros, fechar os cabeleireiros. É diferente quando a pessoa está em dificuldades porque a atividade está em baixo. Outra coisa é porque quando o Estado manda parar, e manda parar por razões de interesse público. E, portanto, aí cabe ao Estado subsidiar quem mandou parar e não pode viver porque o Estado mandou parar. Isto não tem sido falado, mas eu acho que temos que começar a pensar nisto. E isto passa-se também com estas atividades culturais em que elas não existem porque o Estado as mandou parar. Eu sei que não vai haver dinheiro para subsidiar isto tudo, mas temos que pensar nesta situação. É porque estão a perder dinheiro, estão com dificuldades por causa do interesse público e da saúde pública. Não é pela falta de procura. E acho que este é um tema que nós devemos pensar. Eu falo depressa. Mas pronto, agora era aquilo que eu tinha para dizer. Obrigado, António. Carlos, o tempo avança, não é? Como sempre. Para si a palavra agora. Os segundos cedidos pelo António, portanto, uma pequena nota. Eu vi com agrado a expressão que o Nuno teve quando a Paula se referiu ao caldo verde. Eu acho que, de facto, a questão do verde, mais do que as linhas vermelhas, é algo que pesa no coração do Nuno e, portanto, vi com agrado essa expressão de satisfação. Bom, há aqui muita coisa que se tem que dizer. A primeira é que julgo que se deve ao PS, dos últimos anos em que tem estado à frente do Executivo da Junta, um papel de dinamização da cultura em Benfica e das suas associações, quer sejam associações culturais, quer sejam associações de outra natureza, como são as associações de moradores, que não têm par naquilo que ocorre no resto da cidade. Eu conheço alguma coisa do que se passa no resto da cidade e acho que temos todos que reconhecer o esforço que tem sido feito nos últimos anos em Benfica para dinamizar, para levantar associações que estavam perfeitamente mortas e mais, e inclusive hoje há ainda associações, como ainda há pouco tempo nos dizia o Presidente do Executivo, há associações que precisam ser ressuscitadas, se quiserem a expressão, porque isso faz parte e é fundamental para a dinâmica que se pretende do associativismo em Benfica. Portanto, esse é um tema sobre o qual nós estamos de acordo. Como estamos perfeitamente de acordo na necessidade de ter as infraestruturas culturais em Benfica a funcionar, o caso do Teatro Turim, o caso de outras situações, como é da famigerada biblioteca, muito falada biblioteca, que é de facto um equipamento que Benfica merece e, portanto, devemos todos continuar a lutar por isso e não temos sequer nenhuma dúvida em dizer que a biblioteca que hoje no Valdeia existe é uma biblioteca que supera algumas carências, mas é a sua própria dimensão e, portanto, não é essa que está, de facto, nos horizontes daquilo que nós gostaríamos que fosse o grande projeto cultural para Benfica. E esse é algo que nós temos que continuar a lutar e diariamente para o fazer. Portanto, do nosso lado, estaremos completamente disponíveis para ajudar a encontrar soluções daquilo que é o espartilho das indicações, eu não vou dizer do Estado, e como dizia o António Alvim, porque o Estado é uma coisa, enfim, mais complexa do que aquilo que neste momento nós estamos a viver, mas as indicações que existem, quer das autoridades de saúde, quer das autoridades governamentais, sobre o modo como se devem realizar as festas, os pequenos encontros, e, portanto, sobre isso estamos perfeitamente disponíveis para encontrar soluções, e certamente algumas vamos ter, algumas já nos foram comunicadas. Eu julgo, não quero, enfim,
não quero junto com estou a adivinhar, mas penso que inclusivamente haverá qualquer coisa relacionada com drive-in que vai acontecer aqui em Benfica. Portanto, acho que já nos foi dado um lamiré sobre esse tema e, portanto, há de certeza muitas atividades para fazer e nós estaremos disponíveis para, dentro daquilo que são as tais limitações que há para cumprir, dinamizarmos essas atividades. Certamente terão que ser mais localizadas do que generalizadas, mas aquilo que for possível fazer, nós teremos de fazer e vamos certamente fazê-lo. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. De todas as questões e soluções que vocês foram apresentadas, eu vou destacar 3 que me pareceram que são, obviamente, pela sua importância, dignas de destaque, nomeadamente a criação de eventos simultâneos em todos os jardins, apoiar mais artistas locais e, obviamente, novas visões e novos formatos para os eventos que deveriam ser realizados. Tenho o realizador a dizer que o tempo já acabou, quase, mas eu não resisto a fazer-vos uma pergunta a cada um, para 30 segundos, e uma pergunta muito simples e muito pessoal, ao jeito do que fiz no primeiro programa, para todos. Qual é que é o programa cultural que mais anseiam neste momento de realizar? Joana? Isso é super fácil, é ir ao espaço cultural com calma, é ter o com calma a funcionar, ter um dia inteiro na praça com danças tradicionais europeias, com fantoches para as crianças, com uma sessão de Poetry Slam e uma música ao vivo, uma de jazz e uma de rock de malta de 20 e poucos anos que quer começar a experimentar os palcos. Esse é o meu programa cultural mais... que eu quero mesmo voltar a acontecer. Rapidamente, queria dizer que no Com Calma Espaço Cultural, que está fechado no momento, estamos a receber alimentos e produtos de higiene e precisamos muito de apoio neste momento e estamos a apoiar em média 30 famílias por cada domingo, que depois são sinalizadas à Junta de Freguesia. Obrigado, Joana. Foi fácil para si. Nuno, o que mais anseia? Obrigado, o micro é importante. Eu e o Alvin estamos sempre aqui com o micro desligado. Não sei porquê. Dizer, pronto, há bocado não disse, mas há uma nota importante ainda sobre a questão da cultura. Para nós, cultura não significa despesa, pelo contrário, por isso temos sempre posto a defesa de 1% do orçamento de Estado para a cultura, ao longo dos vários anos. Quanto àquilo que possa ser o meu programa cultural mais esperado, eu diria que, em primeiro lugar, aprendi a constar com a minha família, com aqueles que me são mais próximos, sem limitações, porque, efetivamente, tendo pessoas de idade na família, isto torna-se complicado poder estar com essas pessoas, abraçá-las, beijá-las, enfim, até por questões de saúde, etc. Portanto, esse é, entre aspas, um programa cultural que eu adoraria poder concretizar. Por outro lado, e como falamos aqui neste programa, como é óbvio, acho que a aproximação agora das festas da cidade, dos arraiais, as marchas populares, etc., as idas à praia, o caldo verde com o chouriço, e ninguém falou, mas vá agora para aquilo que se gosta, uma cerveja ou um copo de vinho, isso seria de facto um programa cultural bastante agradável. Portanto, seriam estas as minhas expectativas. Obrigado. Obrigado, Nuno. Olá, o que mais anseia neste momento? Bem, para a semana já é junho e junho é Santo António, portanto o caldo verde e o chouriço que o Nuno referia pareciam-me excelentes. Tirando esse, os meus programas especiais seriam, infelizmente, em espaços fechados, o que não quer dizer que não possam existir na mesma. E seria uma peça de teatro e um concerto, confesso. Se bem que este ano temos que pensar em formas alternativas e quiçá levar a manta do piquenique e estarmos num jardim a ouvir um concerto de forma mais espaçada ou dentro de um carro. Quer dizer, há que ser criativos e tentar apoiar ao máximo todas as entidades que andam nesta área do cultural, e o cultural não são só artistas, são também as pessoas, os operadores de câmara, são os técnicos de som, são N pessoas que estão neste mundo e que correm o risco, e alguns estão já mesmo a passar fome. Portanto, todas as iniciativas terão que ser direcionadas para este objetivo principal neste momento. Obrigado pelas suas coisas. António, qual é que seria o programa cultural que mais ansiava? 30 segundos, António. O microfone, António. Obrigado. Confesso que sou muito caseiro e felizmente consigo trabalhar a ouvir a mezzo e à noite os concertos de jazz,
e estou muito feliz assim. Espero que o futebol também volte para animar de vez em quando. E espero que possa vir a ter pessoas. Se há coisa que é negócio, é o futebol. Como é que o meu amigo compatibiliza isso? O futebol é uma arte. É verdade. É cultura. Obrigado, António. Carlos, os últimos 30 segundos também para si. Bom, a cultura é tudo aquilo que nós quisermos. É ler um bom livro, é ouvir uma boa música, é estarmos a deliciarmos com jazz, é tudo aquilo que nós podemos fazer. Mas há, de facto, algo que precisamos, é do cheiro da sardinha assada. Já que falaram aqui do caldo verde e do chouriço, quer dizer, a cultura popular, aquela que tem uma raiz mais popular, aquela que se vive, no caso de Lisboa, no Santo António, enfim, durante o mês de junho, é algo que todos nós ansiamos. E, portanto, era isso que nós gostaríamos, mas olha, temos que o fazer. Ou vamos à casa do António, pá, e ele nos oferece lá uma sardinhada, pá, e um caldo verde com chouriço, ou temos que ir à festa do Avante, pá, e o Nuno Dias nos oferece qualquer coisa, enfim, ou vamos só com calma, quer dizer, a algum lado nós temos que ir para resolver o problema. Muito obrigado. Mas só da sardinha não, é comê-las também. Está bem, claro. Aliás, o apelo dos pescadores foi no sentido de comprem sardinhas e há cenas nas varandas. Foi mesmo o apelo dos próprios pescadores. Meus amigos, muito obrigado. O nosso tempo terminou. Isto é sempre madrasto. Corre rápido. Muito obrigado a todos. Para os nossos espectadores, está assim concluído o nosso programa. 2 a 8 dias, à mesma hora, cá estaremos para conversar e debater sobre mais temas da atualidade. Não perca, contamos consigo. Boa tarde e obrigado por ter... Deus. Obrigado. Boa tarde, obrigada. Boa semana.